Olá, gente, boa noite. Estamos começando nesse momento a nossa segunda aula de Cálculo 3. O conteúdo a ser trabalhado nessa aula é o conteúdo de continuidade, e a partir de agora nós vamos dividir cada conteúdo em duas partes. Vai ser a primeira parte vai ser uma revisão teórica do conteúdo que já foi ministrado em sala, e na segunda parte a gente vai dedicar uma aula apenas para resolução de exercícios, ok? Então vamos começar a nossa aula. Então temos aqui a aula de número 2, conteúdo a ser trabalhado hoje é continuidade. E eu gostaria, antes de nós começarmos a fazer a revisão do conceito de continuidade, né, do que é ser uma função contínua, responder uma pergunta simples, né? A pergunta seria essa: qual a importância das funções contínuas no estudo de cálculo? Né? Por que é importante trabalharmos com funções contínuas em cálculo? Então, na tentativa de responder primeiro essa pergunta, antes de nós fazermos a nossa revisão teórica, eu resolvi escrever um apêndice aqui nesse PDF, nós vamos diretamente para ele, e esse apêndice ele vem na tentativa de dar uma resposta para essa pergunta, né? Repetindo, a pergunta é: qual a importância de trabalharmos com funções contínuas em cálculo, certo? Então, depois de respondida essa pergunta, também vem a segunda, né? Como é que a gente sabe que uma determinada função é contínua? Então, vamos responder a primeira pergunta. Qual a importância de se trabalhar com funções contínuas em cálculo? Eu estou trazendo aqui, gente, alguns resultados do cálculo diferencial integral 1, né? Tendo em vista que vocês já cursaram essa disciplina, então vocês já têm conhecimento dos resultados. E eu estou trazendo aqui apenas dois resultados que mostram a importância de uma função ser contínua, certo? Basicamente, nós vamos aqui comentar, relembrar esses dois resultados e vamos ver a importância da função contínua em cada um desses resultados. O primeiro teorema que eu coloquei aqui é o teorema do valor intermediário. Esse teorema a gente estuda lá na teoria de limites, em cálculo 1, certo? Esse teorema ele foi apresentado por um matemático tcheco chamado Bolzano, no século XIX. Então, em 1817, aproximadamente, Bolzano provou esse resultado aqui, tá ok? E o resultado diz o seguinte: seja f uma função definida desse intervalo fechado a b em R, né? Então são as funções lá do cálculo 1, certo? E vamos admitir que essa função seja uma função contínua. Se um número real d está compreendido entre f de a e f de b, né? Ou se esse número real d está compreendido entre f de b e f de a, o que o teorema garante é o seguinte: irá existir pelo menos um número c nesse intervalo, de tal forma que a função f aplicada nesse número dá exatamente esse número real d. É o que está escrito aqui nessa igualdade. Então, esse teorema aqui, aparentemente, é um teorema que não tem muita utilidade, não tem aplicação, né? Mas isso não é verdade. Esse teorema aqui ele é importante porque ele tem muitas aplicações. Eu vou dar aqui uma aplicação. Por exemplo, se nós temos uma equação polinomial de quinto grau, né? Nós sabemos que não existe uma fórmula, como existe, por exemplo, na equação de segundo grau, na equação de terceiro grau, polinomial, né? Equação de quarto grau para ser resolvida. Então, se nós temos uma equação de quinto grau, como é que a gente poderia resolver? Né? Resolver significa encontrar as raízes dessa equação, pelo menos a raiz real, né? Já que a equação é de quinto grau, então ela tem uma raiz real. Então, se nós usarmos esse teorema aqui, certo? Junto com um método chamado método da bissecção, vocês vão aprender isso bem direitinho em cálculo numérico, tendo em vista que esse processo é um processo iterativo, você vai obter a solução por meio de aproximações. Então, esse teorema, ele aliado ao método da bissecção, ele faz com que a gente encontre essa raiz real, certo? Então, é um teorema que tem aplicação prática. E esse teorema também ele é utilizado na demonstração de muitos teoremas clássicos no cálculo, certo? Vamos ver agora um segundo teorema que eu coloquei aqui, que é o teorema mais importante do cálculo 1. Né? Na verdade, esse aqui é o teorema mais importante de todo o cálculo diferencial integral. Né? Daí o nome teorema fundamental do cálculo.
Bom, a hipótese do teorema é o seguinte: seja f definida também no intervalo fechado AB em R uma função contínua. Esse teorema ele é dividido em duas partes. Tá? Alguns autores gostam de considerar como teorema fundamental do cálculo apenas a parte I. E outros autores consideram as duas partes como teorema fundamental do cálculo. Como todas as duas partes são importantíssimas por conta das aplicações, principalmente a segunda parte, eu resolvi chamar tudo aqui de teorema fundamental do cálculo, certo? Então, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: f é uma função definida no intervalo fechado AB, tomando valores em R, e vamos admitir que essa função seja contínua. No item I, se essa função g aqui é definida por meio de uma integral, olha, essa integral aqui, g de x é essa integral aqui, certo? Então, a primeira parte diz que essa função, além de ser derivável nesse intervalo, tá? A derivada dela é exatamente essa função aplicada a x. Ok? E a gente usa fortemente esse item I para provar esse item 2i. Esse item 2i diz o seguinte: se nós temos uma função f, um f maiúsculo aqui, que é a primitiva dessa f minúsculo, isso significa dizer que a derivada dessa função é igual a essa, para todo x definido no intervalo AB, então a gente pode resolver uma integral definida de a até b, ó, dessa função f de x, e o valor dessa integral vai ser exatamente essa primitiva aqui aplicada a b, menos essa função aqui, que é a primitiva de f aplicada a a. Então, essa segunda parte aqui é justamente a parte que a gente usa para resolver integrais. Quando a gente está resolvendo muitas integrais no curso de cálculo 1, o que a gente geralmente busca é determinar uma primitiva dessa função para poder utilizar essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, são teoremas centrais e cruciais na matemática, certo? Tem diversas aplicações. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação às hipóteses de ambos os teoremas. Ó, uma das hipóteses aqui exige que a função f seja o quê? Contínua. Teorema fundamental do cálculo. Nessa hipótese aqui, nós exigimos que a função f seja o quê? Contínua. Então, gente, resultados clássicos em cálculo diferencial integral. E para que eles possam ser utilizados, a hipótese, ou uma das hipóteses, exige que a função deva ser contínua. Estou colocando aqui, gente, apenas dois resultados que são extremamente conhecidos. Mas eu poderia passar aqui a noite falando sobre muitos outros. Por exemplo, o teorema de Weierstrass. Na hipótese dele, exige a continuidade da função f. O teorema de Weierstrass é também conhecido como teorema do valor extremo. É aquele teorema que fala que se uma função f é definida dessa maneira, ou seja, ela é definida no intervalo fechado e limitado a b e toma valores em R, ela vai admitir o valor máximo absoluto e o mínimo absoluto pelo menos uma vez cada um. E esse teorema ele é fortemente utilizado quando a gente está resolvendo problemas de otimização. Quem não lembra aqui, né, vamos lembrar aqui, por exemplo, do chamado teste da derivada primeira. Uma das hipóteses desse teste exige que a função seja contínua. E a gente usa muito esse teorema, né, esse teste da derivada primeira, quando a gente quer construir gráficos de funções. Vocês devem lembrar disso lá de cálculo 1. Então, gente, existe uma quantidade enorme de resultados que são clássicos na teoria de cálculo e que, em suas hipóteses, usam a necessidade da função ser contínua. Então, eu quero que, com esse comentário, a gente já consiga perceber claramente que é importante trabalharmos com funções contínuas. Só para finalizar esse comentário, eu gostaria de salientar o seguinte, né? Você poderia fazer a seguinte pergunta: professor, o senhor trouxe aí resultados que realmente são clássicos do cálculo, mas todos eles envolvem funções da reta na reta ou funções definidas em intervalos fechados limitados na reta. Com relação a essa nossa classe de funções aqui, que é a classe de funções que a gente tem trabalhado no curso de cálculo 3, existe algum resultado ou alguns resultados que são clássicos e cuja hipótese nesses resultados utiliza o fato também da função ter que ser contínua? A resposta é sim. Podemos citar aqui, por exemplo, o próprio teorema de Weierstrass. Se eu tenho essa função aqui, e esse intervalo aqui, perdão, e esse subconjunto de R2 aqui, esse conjunto A, ele é limitado e fechado, então o teorema de Weierstrass também serve para essa classe de funções.
e o teorema vai garantir exatamente a mesma coisa. Tá? Essa função vai admitir um máximo absoluto e um mínimo absoluto, pelo menos. Isso vai ser importante quando a gente estiver resolvendo problemas de otimização, problemas que envolvam essa classe de funções. Podemos citar aqui um resultado que a gente vai aprender ainda nesse curso, certo? Que é um critério como se fosse aquele critério lá do teste da derivada primeira. Só que é um teste chamado teste da derivada, mas para funções dessa natureza aqui. E lá exige-se que a função seja contínua. E nós também vamos ter como nós vamos poder classificar quando é que uma função f, definida dessa maneira, ela vai assumir um máximo local, um mínimo local, quando um ponto vai ser um ponto de Cela, certo? Então, gente, muitos resultados também no curso de cálculo 3, ou seja, envolvendo funções com essa classe aqui, funções vetoriais a valores reais, em muitos dos resultados, exige-se que a função que está sendo trabalhada seja uma função contínua. Então é importante a gente saber quando uma função é contínua. Ok? Então vamos relembrar aqui, já que esse conceito foi dado em sala de aula, mas não custa nada a gente relembrar o que significa uma função ser contínua. Ok? Essa definição que aqui está, gente, a mesma definição que foi dada lá no curso de cálculo 1 para funções da reta na reta. Certo? Aqui apenas a gente tem que fazer uma adaptação, porque as funções que nós estamos trabalhando são funções agora definidas dessa maneira. São funções definidas em um subconjunto de R2, esse subconjunto podendo ser próprio ou não. Esse A aqui pode ser o próprio R2. Ok? Mas a definição, basicamente, em essência, é a mesma. Então vamos lá. Então vamos considerar aqui a nossa funçãozinha. Funçãozinha definida de duas variáveis, tomando valores em R. Vamos tomar um ponto em A, esse ponto aqui tendo que ser ponto de acumulação de A. A gente já definiu o que significa um ponto ser ponto de acumulação de um conjunto, lá na sala, né? Peguem lá as notas, dêem uma olhada, que vocês vão entender, vão relembrar. Então, quando é que a gente diz que essa função f, ela é contínua nesse ponto? Se ocorrer essa igualdade aqui, gente, bem simples. Ou seja, se a calcular o limite de f de xy, quando o xy tende para x0, y0, o valor desse limite, além de existir, deve ser igual a f aplicado a esse ponto aqui, x0, y0. Ok? Então, se isso aqui ocorrer, nós dizemos que a função f é contínua em x0, y0. Agora veja que pode não ocorrer essa igualdade. Ou não ocorrer porque o valor do limite é diferente desse valor aqui, da f aplicada ao ponto, ou porque simplesmente o limite não existe. Então, nesses casos, a gente diz que a função ela é descontínua, tá? No ponto x0, y0. E quando a função f ela é contínua em cada ponto desse conjunto aqui, ou seja, ela é contínua em todos os pontos de A, a gente diz simplesmente que a f é contínua em A, ok? Eu gostaria de começar aqui com uma primeira observação, certo? E essa observação aqui, gente, ela é uma observação que diz, né, que uma função, como uma função é contínua, como é que a gente pode analisar a continuidade de uma função de uma outra forma diferente, tá? Usando uma outra linguagem. Porque veja o seguinte, olha, a função é contínua, como vimos aqui acima, se isso ocorrer. Então a continuidade está inteiramente ligada ao cálculo de um limite. E como nós vimos na primeira aula de revisão de cálculo 3, certo? A gente pode escrever essa igualdade utilizando aquela famosa linguagem do epsilon e do delta, certo? Só que aqui o f de x0, y0 está assumindo o papel daquele L que nós colocamos lá. Se você olhar aí a nossa aulinha passada, você vai ver que aqui eu coloquei um L maiúsculo, tá? Então nós podemos definir, né, essa igualdade utilizando a linguagem de epsilon e delta. E foi o que eu fiz nessa observação 1, ok? Então, ó, relembrando aqui, né? F é contínua em x0 e y0, nesse ponto, significa dizer que essa igualdade ocorre. Agora, o que significa dizer que essa igualdade ocorre? Relembrando que a gente estudou na primeira aula de revisão. Significa dizer isso aqui, gente, ó, que para todo epsilon maior do que zero, existirá um delta maior do que zero, tal que, se nós tomamos pontos x, y em A é o domínio da função f, e a distância desse ponto x, y, a x0, y0, que é dado por essa fórmula aqui, se isso for menor do que delta, então
a distância de f de xy para f de xy0 será menor do que y. Então, nós estamos aqui, gente, dando a definição de função contínua utilizando a linguagem de epsilon e delta, que é aquela linguagem formal do conceito de limite, né? Já que a continuidade ela é determinada por meio desse limite aqui, ok? Agora, eu gostaria de deixar bem claro aqui o seguinte. Em nenhum momento, quando a gente for investigar se uma função f ela é contínua ou não, nós vamos usar essa linguagem aqui. Nós não vamos usar isso nunca. Se a gente quer investigar se uma dada função é contínua ou não, sempre a gente vai analisar se ocorre essa igualdade ou não. Se ocorrer essa igualdade, então a função f será contínua nesse ponto. Se não ocorrer a igualdade, então a f será descontínua nesse ponto. Aí você me pergunta, e qual é a importância dessa linguagem aqui? Gente, basicamente, essa linguagem aqui ela é importante nas demonstrações das propriedades envolvendo funções contínuas. Ok? Da mesma maneira como o conceito, né, formal de limite foi importante na hora da gente provar as propriedades e proposições envolvendo limite, essa definição aqui de continuidade por meio de epsilon e delta, ela será importante na hora de demonstrarmos resultados. Ok? Mas na hora de fazermos apenas a conta, de apenas investigarmos se a função é contínua ou não, o que a gente faz é calcular esse limite e verificar se essa igualdade ocorre. Tá bom? Então, não é preciso ficar preocupado com essa definição formal aqui não, tá? Eu coloquei só para chamar a atenção, é tanto que veio aqui a título de observação. Um primeiro exemplo que eu gostaria de colocar aqui, tá? É só para a gente treinar esse conceito de continuidade. Então, ele diz o seguinte, mostre que essa função aqui, ó, que é uma função polinomial, né, a duas variáveis, mostrar que ela é contínua em R2. Tá? Quando eu digo assim, contínua em R2, como eu não especifiquei o ponto, significa dizer, mostre que essa função é contínua em todos os pontos de R2. É o que está sendo dito aqui, ok? E como é que a gente faz isso? Por meio do limite. Que limite? Esse aqui. Então, nós vamos calcular esse limite e devemos verificar se ocorre essa igualdade. Se ocorrer a igualdade, a função será contínua nesse ponto x0, y0. Se não ocorrer a igualdade, a função f será descontínua nesse ponto. Ok? Aí aqui é bem simples, né, gente? Então temos o limite de f de xy, com xy tendo a x0, y0. Então a gente substitui a função f aqui, ó, por esta definição. Temos ela aqui. E aí, olha, como essa aqui é uma função polinomial, a gente substitui direto. Ó, o x por x0, o y por y0, não tem nenhuma indeterminação. Então aqui vai ficar x0 ao quadrado mais y0 ao cubo, certo? E isso aqui é igual a f de x0, y0. Se você substituir aqui, ó, x0, y0, então quem é f de x0, y0? x0 ao quadrado mais y0 ao cubo, que é exatamente isso aqui. Portanto, ó, vale a igualdade, e a conclusão aqui bem simples, né? Porque a função é muito simples. A conclusão é que f ela é contínua no ponto x0, y0. E como esse ponto aqui, x0, y0, foi tomado em R2 arbitrário, qualquer que seja, então a gente, na verdade, mostrou que a função é contínua em R2. Ok? Bom, eu trouxe aqui nesse nosso PDF, gente, eu trouxe duas proposições que eu considero os resultados mais importantes envolvendo funções contínuas a nível de cálculo. Tá? Essa proposição 1 aqui, ela fala com relação à soma, a diferença, o produto e o quociente de funções contínuas. Então, vamos relembrar esse resultado. Vamos considerar duas funções fg, ambas definidas em A, certo? Esse A ele pode ser um subconjunto próprio de R2 ou pode ser o próprio R2. Vamos supor que essas duas funções são contínuas nesse ponto aqui, certo? Obviamente, o ponto sendo ponto de acumulação desse conjunto A. Então, o que essa proposição está dizendo é o seguinte. A soma, a função soma é contínua nesse mesmo ponto. A função diferença é contínua nesse mesmo ponto. A função produto é contínua nesse mesmo ponto. E a função quociente é contínua nesse mesmo ponto. No caso do quociente aqui, nós devemos apenas ter o cuidado, né, de excluir os pontos que anulam o denominador. Por isso que a gente coloca g de x0 e y0 diferente de zero. Ok? A demonstração dessa proposição 1 é super simples. E é tão simples que não é preciso nem nós usarmos essa observação 1, ou seja, a definição de função contínua por meio de epsilon e delta. A gente usa só limite mesmo, essa definição inicial, e propriedades de limite. Ok? E vocês vão encontrar isso porque eu fiz essa demonstração em sala de aula.
E aí eu gostaria de fazer duas observações, que são duas consequências imediatas dessa proposição 1, que é a seguinte. A primeira consequência é, se você tem uma função polinomial, né, a duas variáveis, eu coloquei aqui o que é uma função polinomial de duas variáveis, só para relembrar. Né? Então, o que é uma função polinomial de duas variáveis? É toda expressão algébrica que envolve a soma de termos daqui, ó, desses termos aqui. Onde esse K é um número real, esse N e esse M são números inteiros não negativos. Está aqui. Ó. Ok? Então eu dei um exemplo aqui do que é uma função polinomial de duas variáveis. Vocês vejam aqui, ó, tem aqui só o termo x elevado a 5, mas aqui eu tenho outro termo, ó, 5x² que multiplica y ao cubo. Veja que esse termo aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui, ó, fazendo k igual a 5, n igual a 2 e n igual a 3. Aí você diz, e esse aqui? Esse aqui não é nesse formato. É sim. Faça k igual a 1, n igual a 5 e n igual a 0. Porque y elevado a 0 vai ser 1. Por isso que vai ficar apenas x aqui. E vocês percebam que nós temos uma soma e temos subtração também. Tá? Uma soma que envolve termos dessa natureza. Porque esse menos aqui eu posso ver mais e aqui escrever menos 2/5. Já que esse k pode ser qualquer número real. Então, aqui está um exemplo do que é uma função polinomial de duas variáveis, ok? Então, como consequência dos itens de i a 3i, a gente consegue concluir que essa função polinomial aqui, ó, não só essa, mas qualquer função polinomial de duas variáveis, ela vai ser contínua em R2, em todos os pontos de R2, ok? Justamente porque a soma de contínuos é contínuos, o produto de contínuos é contínuos, e isso serve para cada termo, ok? E aí você usa a soma, a diferença, certo? Veja que esse termo aqui também, ó, tem essas características. É só você fazer nm igual a 0 e k igual a 7. Então você vai obter só isso aqui. Na verdade, k igual a menos 7, certo? E uma outra consequência dessa proposição que é a seguinte. As funções racionais, né, que são quocientes de funções polinomiais, e aqui funções racionais a duas variáveis, então é quociente de funções polinomiais a duas variáveis, essas funções são contínuas em R2, exceto os pontos que anulam o denominador. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos aqui uma função racional, é o quociente desse polinômio de duas variáveis por esse aqui, e aqui a gente vê claramente que quando x for 2 e y for 0, esse ponto, esse par 2, 0 de R2 anula o denominador e apenas nesse ponto essa função deixa de ser contínua. Isso como consequência aqui, ó, da propriedade 4 da proposição 1, ok? Então, essa observação 2 são comentários acerca da proposição 1. E aqui vamos fazer mais um exemplo, esse exemplo é um pouco mais sofisticado, e ele diz o seguinte, né? Ele dá uma função f a duas variáveis definida a duas sentenças. E ele pede para ser feito o seguinte, determine o conjunto dos pontos de R2 aonde essa função f é contínua. Em outras palavras, investigue se essa função ela é contínua em todo R2. E determine os pontos, caso ela não seja, em que ela não é contínua. Então vamos lá. Essa função f é definida a duas sentenças. Tá? Ela vale esta expressão para todo xy diferente do 0, 0. Então, para todo xy diferente do 0, 0, a nossa função f é exatamente uma função racional. Quociente desse polinômio por esse polinômio. Ok? E no ponto 0, 0, a nossa função é igual a 0. Ou seja, o f, quando você troca xy por 0, 0, o f de 0, 0 é o número real 0. Tá? Então, aqui a gente, para investigar os pontos onde a função é contínua em R2, nós vamos dividir em duas partes. Vamos considerar primeiro os pontos xy que são diferentes do 0, 0, e depois vamos investigar apenas no 0, 0. Ora, nos pontos xy diferentes de 0, 0, obviamente essa função f ela é contínua. É contínua até pelo comentário que a gente fez aqui em 2. Por quê? Porque para pontos xy diferentes do 0, 0, a nossa função f ela é definida por meio de quê? De uma função racional. E como eu estou excluindo o 0, 0, então, que é o ponto justamente que anula o denominador. Então, de cara, por conta da observação, o item 2 da observação 2, ó, item 2 da observação 2, nós já concluímos que para pontos xy diferentes do 0, 0, essa função f já é contínua.
em todos os pontos. Restando, no entanto, investigarmos apenas o ponto 00. Então, nesse caso, no caso do ponto 00, a gente vai ter que investigar via limite. Ok? Porque não existe expressão. E aí, o ponto aqui nós não temos como nos aproximar só considerando o próprio ponto. Então, a gente tem que considerar uma bola contendo esse ponto e calcular o limite dessa função quando o xy tende a 00. E aí investigar se o limite, aquele primeiro limite que a gente colocou lá na primeira definição, ocorre. Né? Então, a gente vai verificar se esse limite ocorre, aonde no lugar de x0 e y0 vai estar o ponto exatamente 0, 0. Então vamos lá ao exemplo 2. Então tomamos o limite de f de xy quando xy tende a 0, 0, certo? Lembrar que, por definição de limite, né, a gente falou isso lá na nossa primeira aula, xy, esse par xy tende a 0, 0, mas eles não são iguais a 0, né? X não é igual a 0, simultaneamente a y igual a 0, certo? Então, eu troquei aqui nessa primeira igualdade, eu troquei a função por essa expressão, porque como xy não é o 0, 0, então a f é dada por essa expressão, quando xy for diferente do 0, 0. Então, escrevemos a expressão aqui. E aqui o que foi que eu fiz nessa igualdade? Esse x à quinta eu escrevi assim, x à quinta é a mesma coisa que x vezes x à quarta. Aí eu coloquei o x aqui na frente, tá? Para separar essa expressão como um produto de duas expressões, uma sendo essa e a outra sendo essa. E aqui eu vou buscar utilizar a proposição 2 da nossa primeira aula de cálculo 3, quando a gente falou sobre limites, certo? Então aqui a gente vai ver como uma função e aqui como outra função. E agora basta a gente notar o seguinte, o limite dessa função aqui, só dessa função, quando xy tende a 0, 0, o limite é 0. E essa função aqui, gente, ela é limitada por 1. Porque x à quarta sobre x à quarta mais y à quarta é menor ou igual do que x à quarta mais y à quarta sobre x à quarta mais y à quarta, que é 1. Portanto, isso aqui é limitado. Tá? Então, a gente utilizando lá aquela proposição 2 da primeira aula, esse limite aqui vai para quanto? Ó? Esse aqui vai para 0 e essa expressão é limitada. Então, esse limite aqui, ó, toda essa expressão aqui vai para 0. E aí basta você verificar, ó, quem é 0. 0 é a imagem do 0, 0 pela f. Veja que f de 0, 0 por definição é 0. Então, daí vem essa igualdade. E aí a gente conseguiu mostrar que o limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, é igual a f de 0, 0. Ou seja, por definição, a função também é contínua em 0, 0. Então, como a gente já tinha verificado que a função f era contínua em R2 menos 0, 0, e agora a gente acabou de mostrar que a f é contínua em 0, 0, então, na verdade, a gente acabou de concluir que a função f é contínua em todo R2, em todos os pontos de R2. Certo? Finalmente, gente, para nós terminarmos aqui a nossa aula, eu trouxe essa proposição 2, que é uma proposição que ela tem uma importância de caráter mais teórico do que prático. Né? Na prática, a gente não usa essa proposição, mas como essa proposição ela tem um caráter teórico muito importante, porque ela fala sobre a continuidade de composição, né? Eu resolvi colocar aqui no nosso material. Basicamente, o que essa proposição diz, grosso modo, é o seguinte. Se nós temos duas funções contínuas, onde essas funções podem, onde nós podemos fazer uma composição com elas, essa nova função, a composta, ela também será contínua. Geralmente a gente diz apenas assim, composta de funções contínuas é contínua. Tá? Mas aí a gente, quando cita o resultado dessa maneira, a gente esquece de falar um monte de detalhes. E aí eu coloquei a proposição para a gente ver que detalhes são esses, ok? Então veja bem, inicialmente nós vamos admitir duas funções, função g definida em A, esse A contido em R2, mas podendo ser o próprio R2, né? Essas funções na classe que a gente vem trabalhando agora em cálculo 3. E uma função f, mas definida em subconjunto da reta. F é de R em R ou de B, né? Nesse caso aqui, f é de B, que é contido em R, podendo B ser o próprio R e em R. E além disso aqui, nós vamos considerar que G de A esteja contido em B, podendo ser o próprio B. Em outras palavras, isso aqui, gente, é para garantir a composta F bola G. Né? Essa composta aqui. Que a F bola G de XY é F de G de XY. Certo?
Veja que quando eu pego um ponto x0, y0, ó, eu pego em A, aplico a G de x0, y0 cai aqui. Mas por essa condição, ó, quando eu pego um ponto em A, o G de x0, y0 vai cair aonde? Em B. E caindo em B, eu posso aplicar a F nesse ponto. Ok? Então, isso aqui nos dá a condição de que vale, né? Existe aqui a função composta f bola g. Então, se essa função g aqui ela é contínua nesse ponto em A, e se a f é contínua em g de x0, y0 em B, certo? Lembrando, né? x0 e y0 pertence a A. Quando eu aplico a G, por essa condição, eu caio em B. Se eu caio em B, eu posso aplicar a F. Então, se nós assumimos que a G é contínua nesse ponto aqui de A, e que a F é contínua nesse ponto aqui de B, então vale isso aqui, gente. Essa primeira igualdade aqui, tá? É justamente a igualdade que garante a continuidade da composta, né? Então, o limite da f da g de xy, quando xy tende a x0, y0, é igual a f de g de x0, y0. Essa segunda igualdade aqui é apenas pela continuidade da g nesse ponto aqui, tá? Que quando eu digo que g é contínua nesse ponto, eu estou dizendo, em outras palavras, que esse limite aqui é igual a essa função. Tá ok? Então, eu coloquei, mais uma vez eu repito aqui, né? Coloquei esse resultado apenas devido à importância dele, tá? Mas é uma importância mais teórica. Na prática, a gente geralmente não usa esse resultado. Então, gente, eu concluo aqui essa nossa aula, essa nossa segunda aula do Cálculo 3, cujo objetivo principal foi falar sobre continuidade e trazer proposições e fazer apenas um enfoque teórico, uma revisão teórica, tá? Nós vamos postar um próximo vídeo, a nossa terceira aula, será também de continuidade, mas aí a gente vai trabalhar apenas exercício, tá ok, gente? Então, desejo a vocês uma boa noite, aproveita aí esse material, um grande abraço e até a próxima aula.